Bom, vou voltar a conversar então com a Natuza Neri, que está lá no estúdio em São Paulo. Natuza, na sua primeira entrada a gente falou aí dos partidos vencedores, agora evidentemente que para ter vencedor tem que ter perdedor, e a gente sabe que teve perdedor cacique nessas eleições, exemplo de Alagoas, reduto do presidente do Senado, Renan Calheiros, com a derrota do candidato dele, talvez possa afetar o PMDB. Queria saber a sua opinião. Isso sem falar, evidentemente, do PT. Você já falou um pouquinho na primeira entrada, mas só para relembrar, nesse segundo turno, o PT não conseguiu eleger ninguém em prefeitura nenhuma, né? Cris, tem toda a razão. Como a gente falava na primeira entrada, essa foi uma eleição que renegou a política. E quem renega a política, renega também ao fenômeno do caciquismo. Foi o que aconteceu com o Renan em Fortaleza, com o Renan em Alagoas, foi o que aconteceu com o Eunício Oliveira no Ceará, em Fortaleza, seu candidato não emplacou. Agora, mais do que uma derrota do PT, que já virou lugar comum, a gente já vem repetindo isso desde o primeiro turno, é dizer que mais do que a derrota desse partido, que era hegemônico na esquerda, os partidos progressistas, as siglas progressistas, também não tiveram um bom desempenho. Significa que esse lugar que estava sendo ocupado pelo PT nos últimos 13 anos, ainda não foi ocupado. E ninguém sabe quem ocupará ou se o próprio PT será capaz de se reconstruir a ponto de ser minimamente competitivo nas eleições para governo e para a presidência da República em 2018. Mas mais do que uma derrota para a esquerda, a derrota das urnas na eleição de 2016 mostrou que há uma aversão ao projeto econômico que essa mesma esquerda verbaliza e defende. Ninguém mais quer saber de gastos exacerbados da máquina pública. As pessoas entenderam, é curioso isso, a população entendeu que é preciso que o Estado brasileiro, seja ele municipal, estadual ou federal, economize na sua própria estrutura para que esse dinheiro economizado se reverta em benefícios à população, saúde e educação. Tanto é que a gente vem falando aqui da tal onda azul. O PSDB, nesta eleição, incorporou muito fortemente, já tinha feito isso na eleição presidencial de 2014, aquela bandeira do ajuste fiscal, a bandeira dos anos do ex-presidente Fernando Henrique, da responsabilidade fiscal, do Estado brasileiro um pouco menor. É um alerta para a esquerda, que precisa rever um pouco as suas bandeiras, modernizar talvez um pouco mais o discurso para poder fazer frente a esta força que emergiu das urnas agora em 2016, Cris. Teve um outro fator aí interessante que eu acho que chamou a atenção de todos nós. A gente viu candidatos que são conhecidos do eleitorado, voltando, o caso aí da região centro-oeste como um todo, especificamente vamos falar de Goiânia com o Iris Rezende, que é o candidato a prefeito em capital, pelo menos, mais velho de todos, com idade mais avançada, né? Agora, a gente já teve uns candidatos mais novos também, Nelson Marquesan Júnior, é uma família de político, mas enfim, ele é um candidato jovem. Mas você sentiu falta de políticos novos entrando aí nessas eleições, Natuza? Sem dúvida, Cris, até porque o Nelson Marquesan Júnior é filho de um tradicional político no Rio Grande do Sul, um tradicional político gaúcho. A herança do voto também é um hábito quase que indelével nas eleições brasileiras, tanto as municipais, estaduais e federais. Há uma escassez de nomes, de novidades, de boas apostas dos partidos. E isso não é só no PT, não. É no PT, no PSDB, no Democratas. É, infelizmente, uma realidade de todos os partidos nacionais hoje. E não há nenhuma aposta, eu não vejo o PMDB apostando em novos quadros, eu não vejo o PSDB formando novos quadros. É sempre a mesma safra de políticos, se não aquela que já passou, os herdeiros dessa safra, Cris. Senão aquela que já passou, pessoas com o mesmo sobrenome, pelo menos, né, Natuza?